Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, e-Powers! Estamos aqui com mais um Estúdio Paul e vamos começar com os números. Rodrigo traz notícias boas para a gente, assim a gente espera. Vamos ouvir como é que foram essas 2 semanas aí de bilheterias. 2 semanas mornas, eu diria, né? O The Flash entrou na outra semana, não foi definitivamente não será o filme do ano. Do ano? Eu lembro que eu te falei isso, quer dizer, que tinha gente que estava esperando, ainda bem que eu não falei eu que estou esperando. Tem gente que está esperando, foram, enfim, essas expectativas se frustraram, o filme abriu bem, mas não foi nada espetacular. Caiu muito no segundo fim de semana, já passou de 1 milhão de ingressos, mas não se espera uma grande carreira desse super-herói, e aí começa aquela discussão de super-herói, o gênero e tal, e eu tenho aqui mesmo, o problema pessoal do Ezra Miller. Tem gente que diz que não foi nem o problema do ator, mas a greve... Ezra Miller. A greve, nos Estados Unidos, né, a greve dos roteiristas afetou muito os programas de talk show, entrevistas e tal, que são programas que são muito usados pelos departamentos de marketing dos estúdios para tornar o produto conhecido, tá lançando e tal. Então, no caso, o ator nem pôde ir, né, a gente nem sabe se ele iria, provavelmente iria, né, mas não teve como, né, e isso teria afetado. Mas isso ocorreu no mundo inteiro, onde, inclusive, esses programas não existem, estão lá e não são normalmente usados como uma plataforma para você lançar um filme no cinema. O fato é que o Flash é um super-herói, digamos, de segundo time, né? Quer dizer, você tem aqueles de primeiro time, que são os Vingadores, o pessoal e o da DC, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha, o Aquaman, talvez, e tal, e os Vingadores, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Capitão América. Você tem o segundo time. O segundo time costuma ter performance um pouco de segundo time, até que vire primeiro, né? Ou não, mas o fato é que eu não sei dizer quem é o primeiro. O filme pode ter sido Homem-Aranha. É o Batman. O primeiro eu não sei, quer dizer, Homem-Aranha é o que dá mais. Não, mas esse é Marvel. Houve uma pesquisa aqui há muitos anos, essas coisas precisam obviamente ser atualizadas, mas é uma pesquisa do início do século mesmo. Me lembro quando a gente estava lançando o primeiro Homem-Aranha ou o segundo, por ali, mas que identificava o Homem-Aranha como um personagem preferido exatamente por ser um personagem jovem, né, adolescente e de família. Então tinha essa coisa jovem com família, o tio, a tia, tá, aquele drama todo que trazia Marvel o personagem. E DC é o único que converge, Marvel e DC, os que fãs trazia da DC o personagem um pouco para perto do espectador. Traz a possibilidade de qualquer menino ser herói. Né? O Batman já é um milionário. Exatamente. Então mas isso é uma coisa que tem sempre que ser, digamos, revista reconfirmada, pesquisada novamente e tal. Mas o fato é que o The Flash teve esse desempenho morno na primeira semana, uma continuidade, eu achei que caiu na faixa de 60%, não é uma queda pequena, os outros filmes que estão em cartaz caíram menos. E a Pequena Sereia, como é que está? A Pequena Sereia se segurando bem. Essa semana o líder é um animado da Pixar, o Elementos, que é um filme lá que trabalha com a diversidade entre seres humanos, né? Embora seja a água, o fogo, a terra e tal. Abriu também
morno, com 350 mil ingressos, mais ou menos. Não é uma grande abertura, é uma abertura inferior, por exemplo, ao Lightyear do ano passado, que abriu com 500 e pouco. É a quinta abertura de animados do ano, mas é tal coisa. É o único desse cenário todo que é realmente original, né? Os outros todos são, de alguma forma, ligados a um tipo de franquia, né? Do Super Mario Bros., que está ligado ao game, o Homem-Aranha é ligado ao Homem-Aranha, Pequena Sereia não é uma animação, mas enfim. E os outros... o Gato de Botas, e tem mais depois é o próprio elemento. Na verdade, é a quarta do ano, e não a quinta. Então eu acho que também, enfim, é mais ou menos o que estava se esperando dele. Vamos ver como ele continua. Isso é uma coisa fundamental. Semana que vem, em algumas cidades já começam as férias escolares, tá? Tem algumas coisas que merecem registro na abertura desse último fim de semana, que é a seguinte: a primeira é o fato de que os filmes em cartazes, ou seja, Velozes e Furiosos, Homem-Aranha, Guardiões, Pequena Sereia e o próprio Transformers, foram aqueles que tiveram uma melhor média por sessão, de espectadores por sessão. Isso é curioso. Uma semana que foram lançados Elementos e mais 2 outros filmes mais adultos, mas os filmes que tiveram pelo menos essa melhor performance por sessão ainda são filmes que estão nas suas sequências, né? Por um lado é bom, porque mostra que os filmes ainda têm força e que o cinema ainda tem força para atrair o espectador, mesmo com o filme na sua terceira, quarta, quinta semana. Mas, por outro lado, é isso, né? Quer dizer, você não tem novidade, né? Quer dizer, entraram 2 filmes, uma comédia romântica, digamos, mais picante, um pouco, que é o Que Horas Eu Te Pego, com a Jennifer Lawrence, ou seja, com o elenco e tal, e não foi grande coisa. E um drama policial, Sede Assassina, de um distribuidor independente. É curioso porque é uma comédia romântica e um drama policial, que é 2 tipos de gêneros que o streaming oferece em enorme quantidade, né? Isso pode estar, quer dizer, o cinema continua forte, mas de fato há gêneros que hoje têm mais dificuldades no cinema do que tinham antigamente, né? Deu vontade de ver a Ana falando de uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, agora. Ele citou Jennifer Lawrence, que era grande estrela, ela fez umas negócios assim. Não, a Jennifer foi mamãe, a Jennifer casou, a Jennifer foi curtir a vida. E voltou agora querendo fazer comédia, aparecer nua no frontal, tá nem aí. Nessa comédia tá no frontal? No frontal, e tá todo mundo assim... Ela, daí, eu quis fazer, me perguntaram, tem certeza? Tenho. E ela fala, a sequência é totalmente, é a cara dela, porque ela é bem bufona, né? Ela é esse jeito dela brincalhão. Como aquela música da Julia B, essa menina solta. Agora, esse dá pra, quer dizer, esse sentido é um pouco uma pena. A gente vai ter isso em breve, eu não tenho muita dúvida, quer dizer, que os números, os desempenhos, da mesma forma que eu estou aqui falando dos desempenhos no cinema, alguém vai estar aqui falando do desempenho no streaming, e isso não vai demorar muito, porque não há como vender publicidade sem dizer para quem que você está vendendo, né? Não, isso não existe. Portanto, se eles quiserem vender, eles vão ter que dar os números. Mas o fato de Jennifer Lawrence aparecer no frontal atende uma das 3 demandas atuais do mercado, né? Que é true crime, vingança e sexo, né? E o filme dela é puramente sexo. Ela é contratada para iniciar sexualmente um menino. Esse filme no streaming vai ser muito. Vai ser um grande sucesso. Assim, né? É da Sony, então provavelmente a primeira plataforma dele de streaming é a Netflix. Né? Então, acho que assim, a Jennifer Lawrence está fazendo uma movimentação bem mais cedo. Isso eu acho curioso, porque normalmente as atrizes como ela, que estão liderando, que né, sempre favorita para Oscar, fazendo drama, elas investem muito nessa linha que dá credibilidade até os 40, e aí resolve fazer a virada do... Ela tá com quanto? 30 e pouquinhos. Mas ela logo de cara ganhou um Oscar, né? E ela é isso que eu tô falando, ela é essa pessoa divertida. Se você escuta ela conversando, ela é muito engraçada. E ela resolveu partir logo pra comédia. Né? Perfeita, ela faz o que ela quiser mesmo. E ela foi logo pra comédia, que é uma coisa que assim, a Meryl Streep só fez isso depois normalmente as atrizes levam tempo para convencer, os atores também, para convencerem do drama que eles sabem fazer rir também. Então, o Robert De Niro levou um tempão
Sendo criticado até todo mundo achar graça nele. O passinho de Meryl Streep foi A Morte Lhe Cai Bem. A Morte que foi massacrada. Todo mundo falou. Todo mundo achou ela. Hoje todo mundo acha hilária. Hoje é maravilhosa. Entendeu? Então, assim, essa transição dela eu acho curiosa. Mas mostra o quanto que ela é gênio, a Jennifer Lawrence, que ela toca a carreira dela como ela quer. Linda, linda. Bom, só mais um registro que eu acho importante fazer, que por outro lado, o filme Asteroid City, do Wes Anderson, o diretor de Grande Hotel Budapeste, que é um filme de arte lançado um circuito muito pequenininho, que foi ampliado e tal, e nesse fim de semana nos Estados Unidos, alcançou uma marca de $9 milhões, que é o melhor fim de semana da vida do Wes Anderson. O que mostra também que esse tipo de filme ainda tem um espaço no cinema, né? Se a gente está falando que comédias românticas, comédias mais de situação estão enfrentando algum problema no cinema, o drama policial também. Esse tipo de filme ainda trabalha com seu público muito específico. Eu espero, faço votos que o Wes Anderson tenha saído com esse filme do gênero Wes Anderson, né? Que é aquela câmera parada, aquele negócio. O último filme, que eu esqueci até o nome, era tão pretensioso e tão preciosista no sentido obsessivo que cansava. Mas era uma beleza. Estão tendo matérias falando certamente dessa assinatura dele, que todo mundo sabe, você sabe que o filme é dele, e que meio que influenciou uma geração TikToker, que ele parece que é um cinema meio TikTok, que eles ficam brincando e que eu acho que é simplificar muito o brilhantismo dele, mas ele monta aquela cena teatral e fica com a câmera parada, né? E depois ele muda de cena, vai fazer uma cortina. É muito bom. Mas é lindo, mas é de um cansaço, uma preguiça que dá a ver de novo alguma coisa assim. Finalmente, para encerrar aqui a participação baseada no boletim do filme B, saíram os filmes indicados para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que vai ser em agosto, né? E pela primeira vez na nossa história, nós temos 2 filmes de temática negra dirigidos por cineastas negros, com uma participação importante, efetiva de profissionais negros na produção dos 2 filmes e até mesmo no lançamento dos 2 filmes, principalmente do Medida Provisória. O primeiro é Medida Provisória, que tem 15 indicações, e o segundo é o Marte 1, com 13. Então, acho que isso é um marco na história do nosso cinema, sem nenhuma dúvida. Brilhante. Muito bom. Views? Tá quietinho. Sou eu. Tô aqui escutando. Você não falou nem da Jennifer Lawrence, não falou do Wes Anderson, não falou do Flash. Puta, tem uma notinha do Tom Cruise. Amo ela. Você gosta do Tom Cruise também? Eu amo Tom Cruise também. Bom, a gente... Mas tem mesmo a notinha do Tom Cruise? Tem. Tô aqui olhando pra ela. Tava na outra página. Olha o meu sorriso aqui. Toca aí, taca-lhe pau, como dizia no anterior. Não, deixa o Fio. Fio. Não, assim, eu queria perguntar para você sobre o negócio que eu sei que o Fios gosta do Super-Homem, gosta porque tem uma coisinha Bom, será que eu dou spoiler do Flash, de quem aparece no The Flash? Porque entrou também nessa coisa mais de metaverso. Saiu em qualquer lugar, né? Eu assisti. O final não, né? O dos créditos, o da cena final não aparece no trailer. Aparece no trailer? A cena final não. Não sei, então. Eu não vi. É porque essa coisa meio metaversa deles também, né? Aparece no trailer. Aparece? Aparece. Então não dá spoiler. Então fala, à vontade. Então fala. Você viu? Eu ainda não vi. Eu tá, vi. Assim, todo mundo tá falando bem. Eu quando vi a volta do Batman, eu fiquei um pouco meio broxado, falei, pô, estão repetindo a fórmula do Homem-Aranha logo depois, sabe? Tão próximo, assim, trazer o metaverso e trazer um personagem de um filme clássico. Eu fiquei meio, legal. Observação, bem observado. Poxa, né? Não precisava. Me parece assim meio... Né, assim, faltou a criatividade ali, né? Apelão, como diz meu filho, estão apelando. Agora, além disso, assim, todo mundo só fala bem, então, enfim, posso queimar minha língua no dia que eu ver.
Eu vi, e eu tenho assim, um comentário para fazer sobre isso, sim. Eu comentei até com o Rodrigo. É emocionante. Tem uma emoção diferente do que teve no do Homem-Aranha. Né? Do Homem-Aranha está bem contextualizada a volta dos outros, é até engraçada. A forma como ele apresenta no Flash, como a DC trouxe, são homenagens, sabe? Legal. E foi bonito, assim, pelo menos a reação da sala em que eu estava foi de comoção, entendeu? As pessoas aplaudiram, ficaram emocionadas porque, enfim, Christopher Reeve, entendeu? Né? Com tudo que traz essa história. Então, assim, foi bonito. Christopher Reeve, para quem não sabe, o primeiro super-homem, né? Não, primeiro não. Foi o primeiro do cinema. Primeiro do cinema. Que antes era uma série em preto e branco, né? Foi emocionante, assim. O quem público estabeleceu, né? Teve aquele burburinho na sala, assim, aquele... e todo mundo batendo palma. Então, houve uma comoção, entendeu? Que foi diferente. No Homem-Aranha não tem essa comoção. Ele está muito dentro do roteiro, da história. E o Clooney? O Clooney é engraçado. No final, né? Você... Mas o Christopher Reeve, não, é emocionante, entendeu? É emocionante mesmo. Assim, é uma homenagem bonita, sabe? Foi legal. Legal. Então, Ana Cláudia, vamos falar daquele assunto. Não, eu quero saber da notinha. Ansiosamente Olha aqui a minha carinha. Eu tô assim, ó. PC. Eu acho que a gente falou isso aqui na vez passada, mas continuando aquele... Isso é um processo, negociações e tal, e ao que parece mesmo o Missão Impossível 7 não terá o privilégio de ter todas as salas IMAX como gostaria de ter, porque o filme do Christopher Nolan, Oppenheimer, está sendo lançado com uma semana de diferença e foi filmado com as câmeras IMAX. Ele também é um grande apoiador do mercado de cinema como lançador. Tem a força. Então, ele tem a força, então ele vai pelo menos dividir as salas com Missão Impossível. E o Tom Cruise, como é muito engajado no lançamento, é um dos produtores do filme, estaria muito, muito contrariado com essa posição, argumentando que o Missão Impossível é muito mais filmes para IMAX do que o Oppenheimer. Ou seja, é o típico papo de distribuidor para o exibidor. Eu já tive tantas vezes esse papo. O meu filme é muito mais adequado que o dele para a sua sala. Me dá a sua sala. Mas de longe, sem ter visto nada, eu também acho. Pulou do penhasco de moto para nada. Mas esse é um... foi uma novelinha que está rolando aí, que saberemos em breve quem vai ficar com mais salas IMAX. Qual dos três estão? Agora, esse filme de estreia, agora a data de cabeça não tem. Os três da foto até hoje. Qual dos três? Eles estreiam agora em julho. Julho. Exatamente. A missão ele já está rodando aí o mundo. Já estava em Roma fazendo... Não, tô brincando assim. Qual dos três daqueles três da foto que ficou contrariado? Porque eram três naquela foto. Eu não sei se... Depois que a gente ouviu aquele áudio vazado dele contrariado no set, ele baixou lá um... Parece que a greve dos roteiristas está chegando no final. Eles conseguiram, Parece né? que sim, a gente não sabe exatamente o que, mas as notícias que chegam são boas. Havia um temor de que os atores também entrassem em greve, parece que também não vão entrar. Isso ameaçaria, por exemplo, o Comic-Con. Aí sim, o Comic-Con é um lugar onde os estúdios lançam os filmes, levam os atores para mostrar pedaços dos filmes. Sem os atores... Mata o evento, mata o evento, né? Então chegou a haver esse temor de que... vai ser bem curioso para ver, porque acho que o que estava pegando era exatamente aquela questão do crédito e de divisão e como é que vai ser essa questão aí. Isso continuou, houve até um certo zoom com aquela série do Disney, da Disney, do universo Marvel, que são invasão secreta e tal. E aí começaram a dizer que tem uma cena... a abertura. Os créditos são todos feitos com inteligência artificial. E dá pra ver. Isso serviu para dar uma... Acho que eles só deram certa gasolina nessa fogueira. Assim, estão querendo parar, olha aí. Mas eu gostei da invasão. Não achei ruim, não. Eu vi o início e gostei também. Onde que tá? Não, tá na Disney. É a história agora é do Nick Fury. E aí, assim, é Marvel.
Eu gosto, é porque eu gosto tanto do Samuel L. Jackson que... também sou super... Não. Mas foi mais uma considerada meio mornazinha, porque eles estão numa fase meio deprê ainda, né? Mas eu reparei, os créditos são todos, são feitos com inteligência artificial. E isso realmente você olha assim, ué, que estranho, e causou furor lá. Não foi, obviamente, a galera não gostou, né? Uhum. Mas vamos lá, gente. Vamos falar de assunto sério, parar com Tom Cruise, com... Mas ele é sério. É muito sério. Tem um terceiro filme Ele nessa é briga aí, intenso. nesse miolo que tá entrando, que é Barbie. Isso! Tem um filme da Barbie que também tá dando cotovelada, imagina, a Barbie dando cotovelada mas é a Greta no cientista que fez a bomba e no agente do Missão Impossível para poder entrar no lugar. Eu vi uma foto, gente, da Barbie. Gente, eu não vou ver isso, não. Mas, enfim. É uma roteirista inteligente, tem que ver o que ela vai fazer. Da Greta, mulher do... Greta Baumbach. Noah Baumbach. É dela o filme, então assim... Agora melhora um pouco, né? Pretensiosa pra cacete. Sempre muito pretensiosa, assim como o marido, né? São filmes de muito blá blá blá, muito papo, muita DR, enfim. Mas tem Ryan Gosling, tem sempre algumas coisas. Eu tô assim. vendo quem Barbie numa DR séria, né? Porque é a vibe do casal, Noah Baumbach e Greta, não sei o que lá. Gerwitz. Eu sempre falo. Isso. Barbie e Ken. Barbie e Ken numa DR braba. Quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carrinho, quem vai ficar com... Quem vai levar as crianças. O casamento. Enfim, vai ser uma coisa meio quase casamento de Bergman, né? Mas o Barbie tem a ver com o assunto que a gente estava querendo falar. Exatamente. Na quarta tentativa de entrar no assunto, vamos lá. Que o Fio sugeriu. Eu acho que a gente não quer entrar nesse assunto. Não, mas o Rodrigo já Barbie é o mais novo e mais importante representante dessa pauta. Dessa pauta aí do Brandon. E o que está sendo lançado com mais expectativa, diga-se de passagem. Né? Será um grande lançamento. O Fios é um entusiasta desse assunto que a gente vai entrar agora e a gente quer... Vamos dar uma discutida nisso aí a partir de qual filme mesmo que a gente estava falando? O Fios viu Air, né? Fios, vai lá, fala. Foi Air, né? Do Air. A gente está falando por ele. Mas deixa eu destruir o filme antes dele falar, senão parece que eu estou destruindo ele. Então não é uma coisa pessoal. O filme é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Ele derruba, né? Mas eu não sei se é por causa do branding content, é isso? Branded content. Branded content. É um filme dirigido por Ben Affleck, que parece que não fez nada ali, que tem o Matt Damon gordo, feio, com uma peruca ruim, o Ben Affleck de peruca, todo mundo mal maquiado, direção de arte inexistente, fotografia ruim, um Michael Jordan não pode falar por questão de contrato. É um filme todo capenga, manco, que é feito de chapa branca e, assim, eu não acho que nem diverte, assim, porque é um roteiro cheio de obviedades e tudo é esperável. A gente espera tudo que vai acontecer porque é um modelo, um cara genial de uma empresa que vai vender uma ideia genial e ousada e vai convencer o chefão a se render à ideia. Eu acabou, falei assim, ai, que saco. Enfim, tem um elenco estelar, Viola Davis, Ben Affleck, Matt Damon, enfim. E acho um desperdício de dinheiro, porque eu acho que o dinheiro foi pro casting e a produção é ruim, o roteiro é ruim. Enfim, mas é só uma opinião minha. Mas que não tem nada a ver com a discussão que é de um modelo supostamente novo de negócio. Porque eu me lembro que o branding content, na verdade, é a IA da Nike, né? O Air é o tênis da Nike, Air Jordan, né? Mas eu me lembro lá atrás, nos 60, o meu herói favorito era o National Kid, que era qual não foi minha decepção depois de adolescente descobrir que era um herói
era o garoto propaganda National Panasonic, no Japão. Era uma série em preto e branco, com inimigos estranhíssimos, como Selacanto, Incas venusianos e subterrâneos e seres abissais, né? Ele jogava umas estrelinhas. Não, esse era Agente Fantasma, esse era outro que jogava estrelinha. Não, ele jogava alguma coisa, não? Não. Esse era o Agente Fantasma, era outra série. Os Incas venusianos tinham aquela mão dos Tinha um chifre de diabo. Incas venusianos. Olha, os japoneses com preconceito com os peruanos. Incas venusianos. Esse tipo de produto flui, eu sempre lembro de uma família muito amiga, muito querida, mas tinha um irmão menor que via Nacional. Então, uma vez ele pegou o faqueiro e saiu jogando. E no caso era era a turma mais velha que ele. Tinham feito uma espécie de um bullying e ele se vingou jogando faca. Imagina um escândalo, a mãe, a avó, todo mundo preocupado. Eu peguei uma sopeira de prata e fiz escudo, aí a avó ficou revoltada. Mas eu fiz pior. Vai estragar minha sopeira. Eu falei, não vai estragar a minha cabeça. Não, eu fiz pior. Tinha um álbum de figurinhas de futebol que era umas figurinhas de latinha, redondas. A gente recortava com tesoura, estragava a tesoura, evidentemente, e fazia estrelinha de ponta e jogava assim, enfincava na pele de todo mundo, assim. Podia dar um tétano, mas enfim. Enfim, voltando. Eu quando era criança, cantava aquela música da abertura. E eu achava que eu falava japonês. A gente achava que falava japonês. Eu cantei para você ontem. Você cantou lá todinha. Cantei. Mas eu me lembro de uma cena antológica que estão todos dentro do Selacanto, aquele peixe enorme, os seres abissais, e eles se vestem. É impressionante, porque a roupa era Ku Klux Klan. Né? Com um negócio assim, com uma ponta. Assim, tô lembrando. Olha os japoneses daquela época, gente, aquela roupa, e cada um que está sentado naquele. Tinha o poderoso Nelcon. Aos queridos ouvintes, eu informo que naquela época estamos falando dos anos 60. 60. E o chefe deles, também com uma coisa ali, igualzinho, fazia uma chamada, cada um era um peixe. Aí falando, Melro, presente, não sei o quê, Robalo, presente, não sei o que lá. Aí fala assim, você aí, era o professor Massal, que era o National Kid, estava vestido de Ku Klux Klan. Você aí, quem é? Eu falei assim, Sardinha. Eu falei, Sardinha não existe, peguem-no. Aí iam atrás do National Kid, coitado. Mas isso tudo é para falar, é para botar um pouco de graça no debate, em que eu quero que o grande Fios fale sobre o novo branded content. Vamos lá, Fios. Tá fácil, Fios. A gente começou com a Nike e terminou com o National Kid. Agora você arruma. Você já até colocou a Barbie aí? A Barbie no meio. Agora... Não, e a gente teve uma discussão em pleno domingo à noite. Eu não participei. Eu estava vendo futebol. Então, mas engraçado que assim, eu comecei a pensar sobre isso, não foi agora, foi, sei lá, acho que foi antes da pandemia, deve ter sido em 2018 ou 2019, eu estava lá na Globo, a gente tinha um desafio de vender Malhação, que o formato internacional, né, vamos dizer assim, não um formato para adaptação, formato enquanto distribuição e licenciamento, do jeito que ele é. Não vendeu, e não vendia em lugar nenhum, com uma justificativa que aqui já tinha muito daquele material no mundo, etc., que não vem aqui ao caso. E eu tinha o desafio de tentar entender como um produto com aquele alcance de público, que é um público jovem, não é interessante, né? Para quem um público, que tipo de lugar, canal, interessa falar sobre público de 13 a 15 anos? Talvez seja um pouco mais para frente, agora não vem ao caso, mas, enfim, eu fiquei um pouco atento mais ao público, né, ao que um conteúdo sirva ao público. E você entendendo que o canal é um intermediador desse público, né, em algumas situações. Então, você pode ter o canal de gênero, né, um canal de target, essencialmente,
que por detrás de um canal de venda de target tem marcas que se envolvem exatamente com esse público, com esse conteúdo. E eu estressei lá, vamos dizer assim, as ideias, falei assim, não, peraí, se a gente está tendo resistência no canal, que é normal, por diversas situações, aonde um conteúdo que fale com esse público tem aderência? E por detrás do ecossistema de mídia e entretenimento estão as marcas. Então eu falei, poxa, que interessante, será que um conteúdo como a Malhação poderia se interessar para a Coca-Cola chilena, ou a Coca-Cola, ou a... Enfim, né, fiquei pensando como marcas podem se apropriar de conteúdo para que elas sejam um acquisition e não um intermediário, ou seja, as marcas podem exibir esse conteúdo em suas redes, em suas plataformas, podem criar suas plataformas, né? E um conteúdo servindo ao público que interessa a ela. E isso foi fazendo muito sentido nessa lógica, né? Nessa lógica de marcas, público e conteúdo. Logo, o quanto marcas poderiam estar dispostas não apenas a comprar conteúdo que falam com seus consumidores, né, com o seu público, mas produzir conteúdo. Né? Produzir conteúdo, elas já estão, ler esse conteúdo aí é um termo ampliado, né? Mas será que um dia poderemos ver uma dramaturgia, né, uma ficção dentro de arquétipos, dentro de valores que determinadas marcas possam se utilizar, né, de alguns determinados filmes, não são todos, não são... tem aí uma... Né, naturalmente, não é tudo que se enquadra. Então, esse lugar de marcas se apropriando do conteúdo para falar com seus consumidores me pareceu e me parece muito real, assim, os instrumentos estão aí, né? Você já consegue fazer um streaming white label, você consegue produzir. Quando eu falei que marcas têm um investimento para desenvolver conteúdo, tem, vamos dizer assim, investimento para trazer grandes talentos, para trazer um bom diretor e desenvolver uma boa peça de audiovisual. Sim, deixa eu dar um exemplo. Tem um exemplo maravilhoso que é o Rush, né? Que é um filme sobre a rivalidade do Niki Lauda. João Risto? Não. E do... Eu esqueci o nome dele. Lauda e o Louro, gente. Esqueci o nome dele. A Fórmula É bom, 1. né? Que a gente lembra do Niki Lauda e esqueceu dele. Esqueceu o outro. Que, assim, Era o Daniel Bru e um outro ator que eu esqueci. O James Hunt. James Hunt. E é um filme maravilhoso. Mas aí não seria biopic? Um filme aí que Ele tá mais na linha do biopic, porque é um fato que... Entendeu? É o que a gente tá falando. Aconteceu, eu acho que um fato histórico, enfim. No caso, assim, foi o próprio Fios, naquela discussão que a gente teve, que citou o Rush. Mas assim, ali eram duas marcas, né? Era Ferrari e McLaren, né? Ferrari e McLaren. McLaren. Mas se enquadra? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que todos esses são biopics. O Air, para mim, pode estar... Eu não vi em nenhum lugar que o Air foi da Nike. Ele também está com biopic, mas eu acho. Deve estar. Eu acho que todos ainda estão no modelo eu vou falar como de product placement ali, né? Assim, de alguma forma. Ainda que sejam descaradamente de uma marca. Quando eu via o conteúdo no cinema para passar Air, eu falei, será que é isso? Será que, enfim, uma marca se apropriou da narrativa diretamente, explicitamente para... Eu acho que não, tá? Mas até poderia ser, porque foi tão... Ali é muito focado, ali é muito focado. Capa branca. Até porque como não é ele, não aparece, né? Como não tem, que até poderia ser. Que é muito mais o tênis mesmo, né? Acho assim, poderiam fazer ele falar, mas talvez fosse mais caro, né?
para fazer o Michael Jordan falar. Eu acho que ele discordou, né? Mas eu acho que talvez nessa linha que o Pio está falando, eu acho que essa coisa da Barbie talvez seja mesmo mais ou menos essa linha aí que você está... Porque a Barbie já tinha animação, já tinha outras coisas. Mas você... Quem tem os direitos da... Mattel. Mattel. Ela tem que ter concordado com isso, inclusive com o roteiro, com tudo, né? Claro. Porque, obviamente, é o produto dela que está ali e que pode ser afetado de uma forma negativa se o filme for... Porque tem isso também, né? Quer dizer, se o filme desvirtuar o que a empresa identifica como sendo a principal característica do seu produto, vai ter um problema, né? Tem um problema com o próprio consumidor, né? Estou preocupado assim, com o público não saber muito do que a gente está falando, já que o Rush não faz parte. Vamos lá, O Diabo Veste Prada, a gente pode... Vou jogar alguns exemplos. Um filme que foi indicado a figurino do Oscar ano passado, Mrs. Harris Goes to Paris. Ela é uma faxineira inglesa que sonha em ter um vestido da Dior. Então a trama toda é em torno disso e ela junta todas as economias dela para comprar um vestido da Dior. Aí tem o Air, né? Tem aqui, eu tô buscando. Né? Tem Ford versus Ferrari, Ford versus... Mas tem olha, a FIA... Ferrari, é isso? Mas tem uma história do Ford versus Ferrari. Um mas filme. Que também é baseado... eles que também é baseado pessoas... no caso real. O fato é que você, quer dizer... São que duas coisas. Uma coisa é né? quando a marca, a proprietária da marca, identifica uma oportunidade e ela toma a iniciativa de produzir o filme. Isso eu não sei se acontece. Olha, teve essa semana... A outra coisa é alguém que bola essa história... por exemplo, da faxineira que sonha em comprar um produto da Dior e que tenta, de uma certa forma, vender isso para a Dior. Porque, obviamente, vai ter que autorizar, licenciar, eventualmente pagar por um product placement, que é assim, aí sim, como o Phil falou. Tem o Casagutti também. Bom, foi um crime. O product placement, para essas empresas, é o melhor, porque é uma coisa que ela controla bem, falando, eu coloco ali, te pago, e aquilo ali a minha marca será vista no mundo inteiro. Em várias plataformas, etc. E quando é bem feito, é sensacional. E aí tem que ser bem feito, porque quando é mal feito é um chamado tiro no pé, né? A gente sabe de alguns. Mas essa semana, por exemplo, saiu uma notinha no Deadline que a FIA, né, a Federação aí Internacional de Automobilismo, autorizou e deu ok para uma série que eu brinquei que é meio Succession Fórmula 1, que vai se chamar One, original, né, que é sobre uma família dona de uma escuderia e vão fazer gravando nas corridas e tal. Isso eu já acho mais próximo do que o Agora, eu me lembro a primeira vez que se pensou em fazer um filme sobre o Senna, que tinha problemas de roteiro, enfim, problemas sérios de roteiro, acabou não acontecendo. Licenciar a FIA era o que tinha de mais caro. Era mais caro que o elenco todo. No caso, estávamos falando de um prêmio, de um filme que talvez tivesse um ator internacional e tal, o resto de atores brasileiros. O mais caro de tudo era comprar os direitos até para reproduzir aqueles grandes prêmios. Quer dizer, naquele momento, a FIA não teve nenhuma boa vontade. E isso foi uma das coisas que também a coisa não ia para frente. A família não estava muito satisfeita também com a história. Isso acabou agora. Está sendo filmado nesse momento uma série, cena produzida pelos Gulani, que já estavam envolvidos com o projeto desde aquela época. Aliás, está sendo filmado em Buenos Aires, porque Buenos Aires tem mais estrutura, inclusive de autódromos, do que o Brasil. É inacreditável. Teve teatro musical, cena, que também passou no Rio, São Paulo. Enfim. Mas eu acho que assim, que a gente estava falando sobre isso, eu até falei, só para todo mundo entender, isso aí foi domingo à noite, todo mundo, cada um fazendo essa coisa, a gente no WhatsApp já conversando profundamente. E eu implicando com o Pius e com você, assim, completamente. Mas assim, eu queria saber, você deu quando eu falei Casagutti, deve ter algum bastidor que você sabe. Não, o Casagutti é o crime, né? O Casagutti veio de uma autobiografia, de uma biografia. Autorizado ou não? Como é que surgiu o interesse? Onde está o interesse Gucci aí, no caso, para a gente tentar, de alguma forma, encaixar no assunto? Eu acho que vamos lá, essa coisa do product placement, né, que é um pouquinho que tem aí, o Fios depois você pode explicar, eu acho que você pode explicar um pouco melhor isso. Porque quando a gente fala do branded content, é diferente do que a gente chama do product placement, dizendo, quando você tem, porque filmes de ação e o cinema americano faz
forma maravilhosa todas as inserções de marca no meio da história, e você tem isso que não deixa de ser o conteúdo ali. Então, mas não é isso. O que o Fio está falando é você ter mais ou menos isso agora da FIA. A FIA autorizou uma série de ficção sobre uma família que vai ter essa dona de uma escuderia, e a briga deles lá, da sucessão entre eles e das competições dentro das corridas lá da Fórmula 1. Aí sim, isso é um branded content, porque é um conteúdo todo ali dentro de uma marca que é a da federação ali, da FIA. Quando você está falando do branded content, você tem uma Coca-Cola, saiu os filmes do Stallone com a Copa, aquelas marcas, anos 80, aliás, se você assistiu And Just Like That, hoje, ele é todo product placement. Todos os lugares que elas vão, tem restaurante. Qual a diferença atrás, de quais são os lugares? E merchandising, como se chama no Brasil? É a mesma coisa. A marca está ali contextualizada na história. Eu tenho uma sensação, baseada numa experiência empírica, sempre que eu vejo assim, acho que o público rejeita um pouco. Olha a propaganda aí no meio da novela. Quando ela é bem feita? Quando é mal feita, por isso, quando é gratuito. Era muito mal feito. A TV Globo começou a introduzir de uma forma imperceptível, mas talvez o anunciante não goste. Não, o anunciante acho que você fica tem bem feito. Aquele momento que você para e você tenho que pagar minha conta no banco. A conversa na porta do banco. Que app incrível! A conversa na porta do banco. Mas então vamos entrar. O que eu quero dizer é que talvez o anunciante goste, a marca goste mais quando para a novela para fazer a propaganda. Você não quer que as pessoas rejeitem, né? Depende de quem também está do lado de lá. O que era seguro, absolutamente seguro, é quando tinha, por exemplo, um merchandising no Faustão. Ali todo mundo gostava, era caro para burro, porque efetivamente você via o resultado. Ali eu nunca trabalhei nisso, mas me diziam isso. Não, você vê o resultado da venda no meio da novela, menos. Esse produto de consumo, especialmente produto de consumo popular, você diz que eles viam o resultado na semana seguinte. Esse do And Just Like That ou Sex and the City fez muito bem o branded content, o product placement. Ela falava das marcas de sapato, tudo de luxo, os lugares de Nova York que ela frequentava. Aí quando foi pro cinema que ela fez o segundo filme que elas foram para Abu Dhabi, aquilo era totalmente branded content. Aquilo era um branded content mal feito. Mas vamos passar a bola pro Fios, que eu tô louco para ouvir ele. Eu só ia dar um exemplo. Esse é o modelo. Não consegui falar. Vai lá. Esses são modelos tradicionais, né? São os modelos que as marcas se envolvem com o conteúdo de uma maneira terceirizada, ou seja, ela usa o programa do canal para botar seu conteúdo, paga-se por isso, ela usa o formato do cinema para colocar o seu conteúdo, paga-se por isso. Né? E tem o novo, que chegou, o Branded Content, que é um conteúdo de marca, essencialmente para ocupar aí um formato e etc. A evolução do Branded Content, que eu acho que, por isso que eu falei, assim, eu não consigo ver isso ainda como uma tendência, porque não aparece de uma maneira tão efusante diante dos recursos que já existem. Né? Eu já escutei que as marcas ainda não estão preparadas para arte total, ou seja, não seria um filme de campanha, vamos dizer assim, que seria algo muito mais próximo do Air. Assim, as pessoas, se fosse by Nike, talvez teriam maior rejeição do que foi sendo, né, a marca estando presente, mas ainda sendo uma propriedade cinematográfica e não de uma marca. Mas o que eu ainda dentro dessa evolução, alguns tipos de marcas que são marcas amadas, né, entre aspas aqui, são chamadas de love marks, como Adidas, enfim, como centenas de marcas, de vários segmentos, de vários gêneros e públicos, né, que existam essa capacidade de investimento que podem, de alguma forma, gerenciar um risco de produção de uma peça artística como um curta, ou como um longa, ou como uma série, né, para não só vender um produto, talvez nem seja para vender um produto, mas vender o que está por detrás das marcas, né, os valores, né, o que o público consome, né, além do produto.
Eu tenho muita curiosidade de entender se isso é uma realidade ou não, sabe? Eu não posso dizer que isso seja uma tendência. A tendência é a evolução desses modelos, tá? Cada vez mais marcas se enfiando dentro do conteúdo, coproduzindo, produzindo, e até onde isso vai. E aí a discussão, para mim, o Air também está o mais próximo disso. A Nike poderia ser a produtora facilmente daquele conteúdo e não colocar no cinema, tá? Porque acho que isso é um outro modelo. É outro modelo de uso do audiovisual, tá? Assim, como linguagem, mas para as marcas. Ou seja, elas estaria dentro ainda do ambiente de uma marca, da Nike, por exemplo, como se a gente tivesse ali um Nike Originals. E debaixo da Nike Originals teria vários conteúdos comprados e conteúdos produzidos pela Nike, entende? Documentários, séries, é um lugar que eu vejo muito possível de acontecer. A minha dúvida é só porque ainda não aconteceu, sabe? Assim, porque você se engaja tanto, o audiovisual tem um poder tão grande de engajamento, tá aí como peça de comunicação política, cultural, explorando seus clichês ao máximo e de uma forma super declarada, ela emociona, ela engaja. Se você traz uma marca, né, que constrói ali um elo, eu não sei porque ainda não aconteceu. Assim, você tem, beleza, algumas submarcas, Mario Bros, Barbie, papapá, que eles estão ali entre quase isso, sabe, assim, mas ainda não está um lugar declarado, né, assim, não tem uma marca como a Samsung produzindo um puta série de suspense que usa o celular investigativo. Qual a sua dúvida, Ana? Que você eu tenho dúvida. Balançando a cabeça. Porque é o seguinte, eu estou entendendo o que você está colocando e eu não sei se isso é uma tendência, eu estou trazendo assim a dúvida mesmo, porque a Nike ou a Samsung, eles não são produtores de conteúdo audiovisual. Uma é produtora de produtos de tecnologia e a outra é de produtos esportivos, né? Eu acho que o product placement bem feito e bem calculado se presta melhor a esse serviço do que a própria empresa querer produzir um conteúdo, né? Enfim, não sei se eu estou sendo conservadora no que eu estou dizendo, mas, por exemplo, quando você tem... Eu usei até um exemplo naquela discussão que a gente teve daquele filme Golpe Sujo, né, com a Goldie Hawn, que é um exemplo clássico de marketing, né, em que um microfilme é escondido dentro de um maço de Marlboro. E eles estão atrás desse microfilme o filme inteiro. Então aquele maço aparece ali o tempo inteiro. Eu acho muito bem feito. Eu acho que assim, sabe... Isso é muito, eu acho, mais forte do que a Marlboro ou a Philip Morris está bancando um conteúdo para mostrar o seu produto, entendeu? Por mais forte que o mundo, né? Aquele filme do Zé Aldo. A UFC é coprodutora do filme, entendeu? Mas tá trazendo um biopic, uma história. Eu acho que a alternativa acaba sendo... quando você vai para o que a gente fala do biopic, né? Fazer contar a história, uma história verídica ou o perfil de uma pessoa, e aí essa marca está ali inserida, que é o caso do Air. Você está contando, na realidade, está contando como... eles não estão poderiam estar contando, eu entendo por isso que você colocou, poderiam estar contando como é que foi criado o tênis, porque foi assim que ele foi criado, mas na realidade você está ali falando que você está contando como que investiram no Michael Jordan, como é que ele virou, como o cara apostou, e eu me irrito que todo filme biográfico tem aquele momento, pausa, um dia você será, que isso me irrita profundamente. Esse filme tá cheio disso. Não, todos os biopics, vai sempre, vai ter aquele momento, um dia, aí fala alguma coisa, não, gente, qual é o momento da vida que alguém parou para você, Rodrigo, um dia, olharão para você, e não tem, não existe isso, né? Então, esse momento muito, que tira a gente da arte, né, Valto, mas eu acho que o grande problema hoje não, de um branded content, que em TV por assinaturas você encontrava mais espaço para fazer isso, que é um comercial bem pensado. Sim. Em termos de se você vai isso para uma, aspas, ficção, é exatamente, não sei, me parece meio paradoxal, porque você tem que ter um controle da marca, e aí você perde a liberdade artística
que você não vai poder colocar na marca. Então, ele não vira branded, ele vira product placement. E você tem o problema até de você conquistar a equipe que está fazendo o filme. Quer dizer, você convenceu, por exemplo, a um talento que aquilo ali tem um valor artístico. Não valor nada, isso é merchandising do produto tal que está aqui. Entendeu? E aí você tem, de repente, essas soluções. Eu lembro de um filme que até a Disney comprou para lançar, para distribuir, inclusive em toda a América Latina, chamada Gol, era uma série, Gol, filme de futebol. E aí foram logo falar comigo, porque eu sou meio especialista em futebol, estudo a história, sou pesquisador e tal, exatamente. O que você acha? Eu falei, acho que não vai funcionar. Eu disse, cara, eu nem vi, falei, escuta, não vai funcionar. Pelo que eu estou entendendo, quer dizer, isso aqui o principal marca esportiva do filme era Adidas. Então, para começar, quer dizer, era tudo Adidas. Eles meio que eliminaram o mundo não Adidas de futebol. Fica complicado. Por exemplo, não tinha a seleção brasileira, né? O grande choque do filme era entre a seleção argentina, que era da Adidas, e a seleção mexicana, que era da Adidas. Então tinha um herói do filme, era um mexicano, que ia jogar na Inglaterra só com tudo sempre Adidas. Já começa o seguinte, você está fazendo esse filme para quem? Um filme sobre futebol, que é fundamentalmente, na época, masculino. Hoje até você tem uma presença de um público feminino muito forte, mas na época era fundamentalmente masculino. Tá? E de times que vestem Adidas. Os outros estão fora, os outros não vão. Além da dificuldade óbvia de filmar futebol, né? Que é uma coisa que os caras não conseguem fazer. Você consegue filmar basquete, consegue filmar futebol americano, surf. Tá, vai chegar na hora do futebol, aquela bola que bate no montinho. Entendeu? Não tem jeito, né? Eu vejo sempre o cara dá o carrinho. Tem sempre um zagueiro que dá um carrinho, aquele carrinho destrambelhado que começa aqui e termina do outro lado do mundo. Parece que os caras estão em paralisia cerebral, eles ficam meio assim. Viram meio um zumbi. Tem que jogar bola para dar um bom carrinho. Mas eu gostei do Zava. Futebol tem uma questão de escala, quer dizer, você não consegue pagar, e aí tem um negócio, você não consegue pagar um talento de futebol para jogar futebol de uma forma que você, espectador de futebol, acredite que aquele cara está fazendo aquilo. Então você paga sempre um cara, obviamente, que não é um jogador profissional e não é um bom jogador, não está no nível. E aí o cara não mata a bola direito, o goleiro cai antes do chute para a bola fazer o gol, ou seja, não dá certo. O goleiro se adianta. E eles fizeram uma trilogia. Lançaram o primeiro, foi um desastre. Não, mas pelo menos o primeiro tem que lançar. Mas tá bom, vai ser um desastre, mas tá bom, a gente lança. Foi um desastre, assim, perda total. Não sobrou nada para contar a história. Aí o segundo foi direto para... porque eu não tinha streaming, foi direto para o vídeo, para o home video. O terceiro nem lançaram. Eu acho que nem fizeram. Acho que o terceiro suspenderam a produção. Já contrataram uma trilogia. Deu tudo errado. O grande objetivo era levantar dinheiro junto de marcas esportivas. Não, ele tá no ar, ele saiu. Eu estava com uma dúvida. Eu vi uma definição de branded content de que é falar da marca sem falar da marca, né? Quer dizer, mostrar talvez o branded content mais perfeito é que a marca nem apareça explicitamente e você transmita os valores, mesmo aquilo, por exemplo. Eu fiquei pensando naquele filme do Festival de Cannes, que eu sempre cito agora, o curta do Almodóvar, que é aquele faroeste gay com Pedro Pascal e Ethan Hawke, entre outros. E é todo produzido pela Yves Saint Laurent. A Yves Saint Laurent faz os figurinos dos cowboys, de tudo, o figurino todo do filme. Mas não está falando de Yves Saint Laurent no faroeste, né? Isso seria... O cara não para diligência para ir na loja comprar. Não vai. Não tem... Peraí, vou ali comprar um... Imagina, tem o YSL na carruagem, na diligência. Enfim, isso é um exemplo de branded content para o público entender. Aí, Fios, vai lá. Eu acho que a gente não falou do que você falou. Não, isso é um exemplo de product placement. De product placement. Que nem Givenchy nos filmes da Audrey Hepburn. Exatamente. Bonequinha de luxo. O que eu estaria falando é se no site da Yves Saint Laurent, na página da Saint Laurent, whatever, ele tivesse um filme com Almodóvar, com todos esses autores,
um filme incrível de Velho Oeste com tudo isso. A diferença é uma questão, ela é muito peculiar, porque assim, talvez você ter uma produção numa marca não quer dizer que ela precise estar cheia de product placement. Talvez seja até mais, artisticamente falando, limpa do que uma outra, sei lá, o Air, por exemplo. Né? Então, assim, naturalmente tem questões que estão impedindo isso. Um é o risco, né, de você produzir, o risco de a chapa branca, o risco de não dar certo, e etc. Tem muitos riscos envolvidos. Não são todas as marcas, não são todos os gêneros, não são todos os... Sabe, tem várias questões aí, né? Mas eu acho que a gente vai ver isso acontecer. Tá? Eu acho que a Mattel poderia ter a Barbie sendo da Mattel. Sabe? Eu acho que isso, em algum momento, ele vai sair do universo clássico de uma indústria que está permeada de outros, né, desses instrumentos e manobras comerciais tradicionais que a gente está falando aqui, e pode ter um outro lugar onde esse audiovisual vai estar falando com os fãs daquela marca, sendo feito uma série que poderia estar em qualquer lugar, mas está ali. Eu consigo ver a Coca-Cola muito mais liberada para fazer isso. Assim. Eu acho que as marcas de luxo, que as marcas de luxo têm mais espaço para isso. Eu lembro sempre que eu não sei se a gente poderia reduzir o filme do Tom Ford, que era o Single Man, o Direito de Amar, de 2009. Single Man. Que foi o primeiro filme dele dirigindo, eles todos maravilhosos. Aquilo tão lindo. E é uma história que não tem nada, não fala. Bem vestidos demais. Eles não falam da marca dele, não tem nada, e é um filme dele que ele tá ali botando os valores, sei lá, as coisas que ele quer passar e que estão associadas à marca dele sem falar em nenhum momento. Isso. Então acho que seria o mais próximo de um conteúdo de uma marca investindo. Ele dirigiu, ele escreveu, ele foi lá e tudo bem. Então isso seria mais ou menos nessa linha que veja, você tá falando. É mais ou menos assim, o que a Saint Laurent falou, a casa Saint Laurent falou, quando lançou o filme da Moda, a Saint Laurent quer trabalhar com diretores que traduzam a marca, como a Almodóvar. Aí citou mais uns 3 ou 4 Chanel atuais, assim, que eu não me lembro mais quem é. Enfim, é um pouco isso. Assim. Quem faz muito bem isso também, mas também tudo é product... do momento, que é o Pedro Pascal, né? Quem é um diretor que faz muito bem todos esses product placements, que não fez ainda um branded, fez branded, mas não no cinema, não com longa. Ele fez com comercial com a Nicole Kidman para Chanel, que é o Baz Luhrmann. Que ele tem essa linguagem maravilhosa e os filmes dele são todos, e ele coloca muito bem as marcas ali. O Dolce & Gabbana também chegou a fazer algumas coisas, mas eram muito ainda... Mas é product placement. No final das contas, assim, acho que assim, mais próximo disso daí seria isso. Ou como uns outros dessas coisas que são branded content, é isso. Você pegar um Sex and the City e fazer todo em Abu Dhabi, pagando lá e tá, isso sabe? Praticamente um branded content. Porque você... Por que foi lá? Essa coisa com turismo também, né? O turismo usa muito isso. White Lotus agora pode nadar com isso. Os filmes do Woody Allen, quer dizer, tinha um pouco aqueles Barcelona. Grandes marcas. Ele fez isso Barcelona com apoio das prefeituras e tal. Ia fazer até no Rio. Não, chegaram a preparar um projeto e tal, mas era essa coisa, né? Ele acabou dizendo que não conhecia o Rio direito para fazer. Na verdade o valor não chegou nele, né? Não chegaram ao valor. Talvez agora esteja mais barato. Foi só isso, né? Se chegasse ao valor que ele pediu, ele teria com ele, saberia tudo do Rio de Janeiro. Talvez ele botasse um monte de mulheres de Carmen Miranda com abacaxi na cabeça. O sujeito inteligente. O efeito não chegaram no valor. O efeito do audiovisual, e a gente conhece muito bem isso, sob determinado tipo de comportamento, envolve algum tipo de produto mesmo, né? Assim, a própria roupa, a gente sabe pela Globo, quantidade de coisa que a Globo fez que virou moda, em compra, tendência, aquele negócio todo. E às vezes me parece que existe esse lugar ainda para ser ocupado. Por exemplo, recentemente do Gambito da Rainha, que foi o jogo de xadrez, após o lançamento do Gambito da Rainha, acho que foram 2 ou 3 meses depois, a procura por
Tabuleiros e jogos. Jogos de xadrez no mundo foi uma coisa abissal. Era assim, não sei quantos milhões de % atrás de jogos de tabuleiro. Quanto as marcas de tabuleiro se fizeram valer sobre isso, sem querer, de um lado, ou quando uma marca, estou dando aqui um gênero bem bobo, até porque é bem difícil, mas o quanto o Gambito da Rainha poderia ser de uma marca de xadrez. Sendo o Gambito da Rainha, tá, gente? Não mexendo artisticamente em nada, mas o quanto potencial isso poderia gerar para um lugar. Acho que esse lugar aí vai acabar acontecendo. E eu acho que o para mim, foi tão explícito, que poderia terminar o filme com a marca Produced by Nike, assim, sabe? E eu não sei se teria tanta rejeição, não. Então, fica aqui a debate, a discussão. Não tem... Eu acho que para mim o que só não avançou ainda é a questão realmente editorial. Vamos lá. Qual é a liberdade que você possa fazer com a marca artisticamente? Porque fechar um valor, você acaba fechando valores. Será sempre caso a caso, não tem jeito. É caso a caso, depende de quem está lá, depende de como vê, depende da cultura daquela empresa, porque muitas vezes isso parte de uma área qualquer de comercialização, de marketing e tal, e o cara da fábrica fica uma fera, porque afinal de contas ninguém me consultou, não vou apoiar. No storytelling. A verdade é que a dificuldade disso... Até fazer, né? Tem tantas variáveis... Tem tantas variáveis que influem, entendeu? Que você acaba isso de repente bate no conselho de uma empresa e fala, por que diabos essa gestão para fazer um filme? E abalou, qual foi o lucro do filme? Aí você sabe como é que é lucro em audiovisual, é complicadíssimo, especialmente para quem está entrando. Né? Vou produzir um filme, tá bom, você vai ter prejuízo, assume isso. Aí, agora vai. Quanto você está disposto a perder? Exatamente. Né? Mas eu acho que até antes disso, acho que começa por isso. Para você contar uma história, tem que ter um conflito. Você tem que começar a ter um problema. Aí você fala, qual é o problema? Você vai ser em relação à sua marca. Aí você, por mais que você vá garantir o final feliz, aí tem essa manipulação de contar, sabe, o outro é tão antagonista aqui. E aí você tem o ator que está associado àquele conteúdo e que fica associado à sua marca e por aí vamos. O que acontece, digamos, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, é que há essa oportunidade. Essa oportunidade está aí. A gente citou aqui vários exemplos, bons e ruins e tal. Essa oportunidade está aí. Outros podem fazer e caminhar um pouco na direção do que o Fio está falando, mais ou menos envolvidos e tal, e tá aí, é sempre uma oportunidade. Não é uma coisa muito fácil, né? Então, não é fácil. Eu acho que assim, ainda não acontece. Eu acho que assim, houve um tempo que talvez os talentos reagissem mais, eu vou ser o garoto propaganda, ou não sei. Eu acho que hoje não, todo mundo agradece, faz tag, tudo agradece. Eu acho que o valor de todo mundo é só editorial e não tem. É o contrato que fala, né? Eu não quero ser garoto propaganda, mas eu estou te dando alguns milhões de dólares. Tá bom, então tá bom, eu quero ser garoto propaganda. Minha esposa adora o seu produto. Eu só tenho que fazer uma live, 3 posts e tá tudo bem. Claro que eu quero. Tem que ir ao lançamento. Acho que só para tentar encerrar aqui, a diferença, acho que tudo isso realmente é até a fazer e fazer legal, né? Porque vai ter que ter, de fato, um risco, e esse risco vai ser comprado. A diferença, talvez, do passado para agora tem a ver com essa aproximação cada vez mais forte de conteúdo e marcas. Né? Assim, marcas e conteúdo, a forma como marcas se apropriam de conteúdo e de linguagem audiovisual. Em algum momento, essa força vai encontrar a linguagem. E aí que a gente está falando aqui. Antes não tinha, você tinha lá quem produzia TV ou cinema, a marca vai se apropriar daquele lugar. Agora não necessariamente, né? As marcas estão chegando mais próximo desse lugar de produtora de conteúdo. Eu acho esse ponto muito importante, porque o é um bom exemplo de uma coisa muito tímida da arte em relação à marca. Eu acho que o filme o tempo todo fica pisando em ovos. Ele não leva a nada, assim, sabe? Ele só repete um molde de filme sobre isso. Eu sinto o tempo todo o filme muito tímido, que eu acho que é fruto disso que o Phil está falando.
é novo. Eles queriam chegar nesse lugar que ele está falando, talvez, mas não foram devagar. E aí resultou num filme bobo. Mas eu concordo com você que eu achei ruim também. Eu também não... E essa discussão aí é uma discussão longa e a gente já está aqui uma hora. Nossa! Há quanto tempo que a gente está? Uma hora. Estamos há 1 hora. Meu Deus, chega! Desse assunto. Chega! Vamos liberar as pessoas. Vamos liberar os nossos ouvintes. E no próximo episódio a gente está de volta. Espero que vocês estejam com a gente. Um beijo enorme, foi um prazer. Bye, gente. Bye. Bye, até a próxima. Desculpem, não foi tão difícil. Desculpem.